Boa noite. Como de costume, vamos rever juntos o Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa quinta mensagem da série Credo dos Apóstolos. Mas por que temos estudado essa confissão de fé tão antiga? No nosso primeiro encontro sobre o assunto, eu lhes perguntei: o que faz uma árvore ser uma árvore? Quais são os elementos essenciais de uma árvore? Quais são as características de uma árvore que sem as quais uma árvore não é uma árvore? Quero fazer um exercício com vocês. Pensem num elefante. Pensaram? Quem de vocês aqui pensou num elefante que não tivesse tromba? Ninguém. Porque para vocês, tromba é um elemento essencial naquilo que significa ser um elefante. Então, quais são as características, como eu disse, de uma árvore que sem as quais uma árvore não é uma árvore? Quais são as características de um elefante que sem as quais ele não é um elefante? Filósofos ponderam sobre esse tipo de questão há séculos. E nós que temos buscado a Deus, semelhantemente podemos perguntar: o que faz de um cristão um cristão? Qual o mínimo necessário para eu ser considerado um cristão? O que faz uma igreja ser uma igreja? Considere esse mapa. Você consegue reconhecer que lugar ou região esse mapa representa? Isso. Parte da ilha de Paulo Afonso. Quantos locais identificados como igreja você vê? Entre 15 e 20, né? Alguém contou 17? Bem, você conhece pelo menos duas dessas igrejas apontadas no mapa? E essas duas igrejas que você conhece, pelo menos essas duas, você acha que elas são diferentes uma da outra? Por exemplo, na sua construção, no procedimento da liturgia, na forma como lidam com a Bíblia? Você acha que essas duas diferentes igrejas que você conhece discordam uma da outra em algum ponto sobre Deus, a Bíblia ou a igreja? Se você acha que sim, ou acha que elas são tão diferentes, por que são ambas chamadas de igreja? A pergunta realmente é: o que faz de uma igreja cristã ser realmente uma igreja cristã? Na primeira mensagem da nossa série, eu disse que essas perguntas formam uma abordagem pela qual nós podemos endereçar o assunto do porquê estudar o Credo dos Apóstolos. Mas além disso, também podemos olhar para o Credo como o ABC dos princípios fundamentais da fé cristã. Para alguns de nós, isso significa revisitar algo que já se sabe há muitos anos. Para outros, é adquirir uma nova informação. Todavia, para ambos os casos, seja você mais velho na fé ou mais novo na fé, é colocar essas verdades extraídas da Bíblia em prática. Na semana passada eu compartilhei com vocês sobre Deus como Pai e Todo-Poderoso. E nisso eu afirmei que na nossa cultura é bastante comum pensarmos que Deus é o Criador de tudo e de todos. Isso é, se cremos que de fato existe Deus. E eu não disse isso para pular a afirmação do credo de que Deus é Criador do céu e da terra, como se todos já soubessem disso e eu não precisasse ficar explorando essa afirmação. Pelo contrário, eu disse isso porque queria que tivéssemos um tempo exclusivo
para ver essa afirmação bíblica também contida no Credo dos Apóstolos. Porém, vou assumir que vocês já sabem alguma coisa, porque na semana passada, quando eu falei sobre a soberania de Deus, também apontei para textos bíblicos que mostravam Deus como Criador. Mesmo porque existe uma relação entre Deus como soberano e como Criador. Criador e soberano não são palavras perfeitamente sinônimas, mas elas têm relação uma com a outra. Criador, soberano. Mas antes de eu entrar a fundo nessa verdade, deixem-me lhes perguntar: você conhece alguma passagem bíblica que argumenta em favor da existência de Deus? Conhece? Alguma que diz: e Deus existe? E como prova nós vemos isso, vemos aquilo? J.I. Packer, teólogo inglês anglicano, ele disse: na Bíblia, a grande divisão é entre aqueles que creem no Deus cristão e aqueles que servem a ídolos. Deuses, ou seja, aquelas imagens de metal ou mental que não se enquadram com a autorrevelação do Criador. A Bíblia, meus queridos, parte do pressuposto que Deus existe, que Ele sempre existiu e sempre existirá. É recente essa visão de mundo que nega a existência de um Deus. A força do ateísmo, como vemos hoje, é muito recente. E se você não acredita que essa força seja significativa, faça um teste. Vai até uma universidade e diz: eu acredito que existe um Deus Criador. Você teria coragem de fazer isso? E por que você acha que é necessário coragem para fazer isso? Por fim, como você acha que as pessoas reagiriam? Debate? Eu acho que antes do debate, como vocês sugeriram, eu diria deboche. Concorda? Ok. Eu não entendo que esse nosso tempo de estudo aqui seja exclusivo para pessoas que creem em Deus. Seguramente eu quero que ele seja, por causa da mensagem bíblica, interessante e acolhedor a todos. Então, é possível que você esteja aqui, mas ainda desconfie da existência de Deus. Talvez você não compactue com a mesma ideia bíblica de que Deus existe e isso não precisa ser justificado, nem explicado, é pressuposto. E não estou dizendo que isso não seja importante. Estou dizendo que talvez você esteja aqui e não compactue com isso. Não pense semelhantemente à Bíblia. Por essa razão, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo para ajudá-los a levantar em consideração a existência de um Deus. Eu acho importante que façamos isso. Porém, preste bem atenção. Esse não é um vídeo para convencê-lo. É um vídeo para você considerar. Ok? Ok. Será que Deus existe? Ou será que o universo material é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá? Uma abordagem para responder a esta pergunta é o argumento cosmológico. É assim: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. A primeira premissa é verdadeira? Vamos considerar. Acreditar que algo pode vir à existência sem uma causa é mais difícil do que acreditar em mágica. Pelo menos com a mágica, você tem um chapéu e um mágico. E se alguma coisa pode surgir a partir do nada, então por que não vemos isso acontecendo o tempo todo? Não. A experiência cotidiana e as evidências científicas confirmam nossa primeira premissa. Se algo começa a existir, deve ter uma causa. Mas e a nossa segunda premissa? Será que o universo começou ou ele sempre existiu? Os ateus normalmente têm dito que o universo existe desde sempre. O universo simplesmente está lá, e isso é tudo. Primeiro vamos considerar a segunda lei da termodinâmica.
Ela nos diz que o universo está lentamente ficando sem energia utilizável. E essa é a questão. Se o universo estivesse aqui desde sempre, já teria ficado sem energia usável. A segunda lei nos aponta para um universo que tem um começo definido. Isto também está confirmado por uma série de notáveis descobertas científicas. Em 1915, Albert Einstein apresentou sua teoria geral da relatividade. Isso nos permitiu, pela primeira vez, falar significativamente sobre a história passada do universo. Em seguida, Alexander Friedman e George Lemaitre, cada um trabalhando com as equações de Einstein, previram que o universo está se expandindo. Então, em 1929, Edwin Hubble mediu o desvio da luz vermelha de galáxias distantes. Esta evidência empírica confirmou não só que o universo está se expandindo, mas que surgiu a existência a partir de um único ponto no passado finito. Foi uma descoberta monumental, quase além da compreensão. No entanto, nem todo mundo gosta de um universo finito. Assim, não demorou muito tempo para que modelos alternativos surgissem. Mas, um a um, estes modelos falharam o teste do tempo. Mais recentemente, 3 cosmólogos proeminentes, Arvind Borde, Alan Guth, Alexander Vilenkin, provaram que qualquer universo que tenha em média se expandido ao longo de sua história não pode ser eterno no passado, mas deve ter um começo absoluto. Isto se aplica até mesmo ao multiverso, se é que existe tal coisa. Isto significa que os cientistas não podem mais se esconder atrás de um universo eterno no passado. Não há como escapar. Eles têm de enfrentar o problema de um início cósmico. Qualquer modelo adequado deve ter um começo, como o modelo padrão. É bastante plausível, então, que ambas as premissas do argumento sejam verdadeiras. Isto significa que a conclusão também é verdadeira. O universo tem uma causa. E já que o universo não pode causar-se a si mesmo, sua causa deve ser além do universo de espaço e tempo. Deve ser sem espaço, atemporal, imaterial, não causado e inimaginavelmente poderoso. Muito parecido com Deus. O argumento cosmológico mostra que, de fato, é bastante razoável acreditar que Deus existe. Agora, eu gostaria, com vocês, de observar 3 importantes razões para distinguirmos com clareza o Criador da criatura, mas não sem antes orarmos. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui, desfrutando dessa oportunidade de abrir a Tua Palavra e refletir nessa verdade bíblica, que ensina que nosso Deus é Criador no céu e na terra. Pai, que as lições, Pai, dessa afirmação, elas transformem as nossas vidas. Eu lhe peço para que me ajude na clareza das ideias e que meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs se atentem a isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, uma importante razão para distinguirmos o Criador da criatura é saber bem a respeito dessa distinção. E o que acontece é que ela minimiza uma compreensão errada sobre Deus. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1:27 nós lemos: assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Apesar de ter sido Deus quem nos criou, nós tendemos a pensar o oposto disso. Talvez você se lembre que uma das frases mais famosas de Voltaire, uma das figuras mais importantes do iluminismo, foi: se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem retribuiu muito bem a gentileza. Em outras palavras, Voltaire acreditava que Deus é uma criação humana. A Bíblia claramente mostra que isso não é verdade. Distinguir o Criador da criatura apropriadamente nos faz lembrar que Deus não depende de nós. De fato, somos nós que dependemos dele. Além disso, saber que foi Ele quem nos criou nos deve levar a pensar que Ele não existe
para cumprir os nossos desejos, mas nós, os desejos dele. Ele não existe por causa da nossa vontade e para satisfazer os nossos prazeres. Como criaturas, nós somos limitados. Não podemos saber tudo, estar presente em todos os lugares, nem mesmo ficar ou ser imutável. Não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos. Se sabemos que somos criaturas, então sabemos que o nosso lugar não é o trono do Criador. Mas quanto é que conseguimos saber sobre Deus? Você já pensou sobre isso? Deus, por meio de Moisés, escreveu: O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para saber por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Deus tem segredos e não podemos saber tudo que existe a respeito de Deus. Ao mesmo tempo, Ele se revelou e, nesse caso, nós podemos saber muito sobre Deus, ou podemos saber o que a revelação nos diz a respeito de Deus. E quando pensamos em revelação e teologia, nós pensamos em duas categorias. Uma nós chamamos de natural ou geral. Em Romanos 1:20 nós lemos: Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. A natureza revela os atributos invisíveis de Deus. É possível conhecer a Deus por meio da natureza, mas há um limite. Por exemplo, não conseguimos, por meio da natureza, perceber com clareza o plano redentor de Deus. Em outras palavras, a natureza não mostra que Deus planejou, antes da fundação do mundo, enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e ressurgir no terceiro dia. Essa especificidade da revelação nós somente encontramos na Bíblia, que nós chamamos de revelação especial, a outra categoria. A primeira geral, em relação à natureza, e a segunda especial, a palavra de Deus. O único Deus que existe, o nosso Deus, ele é incompreensível. Não porque ele não faz sentido, mas porque excede a nossa compreensão. Nós somente podemos compreender aquilo que Deus se propôs que conhecêssemos. Durante meu tempo nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de estudar Lutero e ele considerava que um dos seus melhores livros foi A Escravidão da Vontade. Essa é uma tradução minha para o título em inglês, The Bondage of the Will. Eu não sei, eu dei uma pesquisada e me parece que esse livro tem diversos títulos em português. Enfim, esse livro ele trata das cartas que Lutero enviou a Erasmo de Roterdã no tema livre-arbítrio. Na verdade, em resposta ao livro Diatribe que Erasmo escreveu. O título do livro de Erasmo também não é somente Diatribe, mas é como ele é conhecido. E Erasmo foi um teólogo humanista e seu maior trabalho foi uma edição crítica do Novo Testamento, que inclusive foi a base para a maioria dos estudos durante a Reforma. Esse trabalho ficou posteriormente conhecido como Textus Receptus. E de um lado, Erasmo defendia o sinergismo, teoria de que o homem tem alguma participação na sua salvação, enquanto Lutero defendia o monergismo, ou seja, a salvação é toda e exclusiva uma obra de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Lutero afirmava que os pensamentos de Erasmo eram demasiadamente humanos, tanto quanto os princípios racionalistas que já haviam infectado a igreja daquela época. Em outras palavras, para Lutero, Erasmo não tinha uma compreensão adequada de Deus e, consequentemente, tinha uma percepção mais rasa da graça de Deus e menos profunda da perversidade do homem e da mulher. Então perceba que conhecer a verdadeira diferença que existe entre o Criador e a criatura minimiza uma compreensão errada sobre Deus. Mas não somente distinguir essa distinção apropriadamente do Criador e da criatura
ela minimiza uma compreensão errada sobre o mundo. Por quê? Porque o mundo existe na forma em que se encontra, em razão da vontade e do poder do Criador. Porque é o mundo de Deus. Não somos nós os donos dele. Não operamos aqui debaixo dos limites propostos pelo próprio Senhor. Desculpe, nós operamos aqui debaixo dos limites propostos pelo próprio Senhor. No primeiro capítulo da Bíblia, nós vemos Deus estabelecendo limites, tanto embaixo quanto em cima na terra. No Salmo 74, 17, o salmista diz: determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. No Salmo 33, 7 diz: determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. O profeta Jeremias escreveu, capítulo 5, versículos 22 e 23: acaso não me temem? Porque não tremem diante de mim? Eu, o Senhor, pus areias como limite do mar, limite permanente que as águas não podem atravessar. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que estabeleci. Queridos, ainda assim, nós temos muita liberdade, mas estamos aqui como mordomos, como administradores, respondendo ao Criador por como usufruímos deste lugar, por como usamos os recursos disponíveis. Nós não temos a liberdade de depreciar o mundo. Algumas religiões enfatizam que o material é menos valioso que o imaterial. Algumas dessas religiões até se chamam de cristãs. Mas isso não é verdade. Toda a matéria foi feita por Deus e na avaliação que Ele mesmo fez, é muito bom. Gênesis 1:31 afirma: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Bem no finalzinho do relato da criação. Tudo que Deus fez, material e imaterial, é valioso. Paulo vai dizer para Timóteo que tudo que Deus fez é bom. 1 Timóteo 4:4. Nós servimos a Deus quando usamos e usufruímos com gratidão das coisas deste mundo, com a perspectiva de que elas foram generosamente dadas por Deus e criadas por Ele para que nós as administrássemos. Uma frase que eu gosto muito, de alguém que eu aprecio bastante. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quando usufruímos, frase de John Piper, quando usufruímos das coisas criadas conforme Deus deseja, nós glorificamos a Deus por demonstrar a satisfação que temos nas obras das mãos dele. Quando distinguimos apropriadamente o Criador da criação, então minimizamos as nossas chances de compreender equivocadamente o mundo. Mas não somente o mundo, não somente o próprio Deus, mas também minimiza uma compreensão errada sobre nós mesmos. Então, distinguir o Criador da criatura de forma apropriada nos ajuda a sabermos melhor sobre quem nós realmente somos. Quem sou eu? E quem é que pode responder a essa pergunta? Não saber quem é o ser humano provoca riscos gravíssimos. Imagine você buscando orientação médica. Você não sabe por que a sua barriga dói tanto. O médico faz uma avaliação e ele diz que precisa tomar um remédio específico. Você pergunta o que você tem na barriga e ele não sabe dizer. Mas você o questiona. Por qual razão, então, doutor, eu devo tomar esse remédio? Interessante é que existem mais de 300 abordagens psicológicas, perspectivas antropológicas, ainda que aqui algumas ramificações, mas cada uma delas responde a pelo menos 3 perguntas. Quem é o ser humano? Qual o problema do ser humano? Qual a solução do ser humano? Diz para mim, você acredita que todas elas estão certas? E independente disso, todas elas são abordagens de criaturas tentando explicar a criatura. Conhecer a Deus permite que tenhamos uma perspectiva do próprio Deus sobre quem é o ser humano. Uma perspectiva do próprio Criador a respeito da criatura. O homem não é
o seu próprio Criador. E ainda que possa, com bom nível de precisão, entender quem ele próprio é, ele nunca saberá com a precisão e perfeição de Deus. Saber distinguir que nós não somos o Criador nos leva a considerar o nosso lugar neste lugar apropriadamente. E eu termino o nosso tempo com a resposta do Senhor Deus Criador a Jó, que questionava a sabedoria de Deus. Jó, capítulo 38, dos versículos 2 a 18. Abram comigo. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntos e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse, daqui não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que a manhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como barro sob um anel de selar. Como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar? Percorreu suas profundezas? Sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me, se é que você sabe. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está dizendo para Jó, se ponha no seu lugar, criatura. Distinguir o Criador da criatura de forma apropriada minimiza uma compreensão errada sobre nós mesmos. Então, quando sabemos que existe um Criador e que nós somos as suas criaturas, isso nos leva a reconhecer que não somos senhores de nossas próprias vidas. Distinguir isso nos proporciona entender com mais precisão quem é Deus, o que é o mundo e quem nós somos. Eu creio no Criador do céu e da terra. E você? Pai, mais uma vez, obrigado por juntos podermos considerar passagens da Tua revelação, da Palavra de Deus, da Sua Palavra, que nos ajuda a ser mais precisos no que nós conhecemos a respeito do Senhor, a respeito do mundo e a respeito de nós mesmos. Que nós saibamos distinguir apropriadamente quem é o Senhor Criador, quem somos nós, as criaturas. Nos ajude, Senhor, a mantermos isso em vista e a colocar o Senhor no devido lugar e a nós mesmos no devido lugar. Somos gratos a Ti, pedimos por uma boa semana, pedimos pela bênção do Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.